Olá pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai chegar na expressão matemática para o potencial químico de um gás real. No vídeo passado a gente chegou na expressão para o potencial químico para o gás ideal, né? Que era dado por μ, uma dada temperatura T e pressão P, era igual ao potencial químico no estado padrão, numa temperatura T, né? Pôs esse símbolo aqui de padrão, mais RT ln e P, tá? Essa aqui é a expressão para o potencial químico de um gás ideal, tá? Bom, para a gente chegar numa expressão química para o potencial químico de um gás real, a gente simplesmente vai trocar aqui o P, né, que seria o valor numérico da pressão do gás, né, por F, tá? Que é a fugacidade. Então fica aqui, ó, potencial químico a uma dada temperatura T e pressão P é igual ao potencial químico no estado padrão a uma temperatura T mais RT ln de F. Então, o primeiro conceito novo aí aparecendo é esse F aqui que é chamado de fugacidade. Ok? Ó, lembrando aqui, ó, tanto o potencial químico de um gás ideal quanto de um gás real, ele é função aqui da temperatura e pressão, tá bom? Então, depende em que temperatura T ou pressão P o gás se encontra. Ok? E por que a expressão ficou assim tão parecida com essa aqui de um gás real? Isso aí é apenas uma forma mais estratégica de aproveitar o que já se sabe da termodinâmica de um gás real, tá? A gente está aproveitando aqui a forma funcional da equação em que se chegou para o gás ideal e tentando aplicar uma mesma forma funcional para descrever o potencial químico de um gás real, tá? Aí tendo a esperança que uma expressão desse tipo aqui descreva bem o gás ideal, tá bom? Então apareceu aqui a fugacidade. Essa fugacidade, ó, ela ela se relaciona aqui com a pressão da seguinte forma: F igual a I vezes P, tá? Φ aqui é chamado de coeficiente de fugacidade. Coeficiente de fugacidade, tá? Por que F tem que se relacionar com P dessa forma aí, olha? A gente sabe que a mudança do potencial químico de um gás real é devido ali às forças intermoleculares que existem entre os átomos ou as moléculas ali do gás, né? Pode ser forças de repulsão, aliás, são forças de repulsão e são forças também de atração, tá? A situação é que são forças predominantemente de repulsão ou de atração, isso aí vai depender da pressão do gás, tá? A gente sabe que, à medida que, vamos supor aí um gás real que está contido num determinado volume, tá? E a gente aumente, desculpa, a gente aumente aí o volume que contém o gás, tá? Então, a gente está fazendo de certa forma, né, com que as moléculas do gás real elas se afastem umas das outras, tá? Então, com isso, se eu estou aumentando o volume, as interações intermoleculares existentes entre as moléculas elas estão sendo minimizadas, ok? Bom, aumentar o volume também se eu aumento o volume, que acontece também com a pressão? A pressão ela diminui, tá? Então, à medida que a pressão diminui, tende a zero, o potencial químico de um gás real ele deve se aproximar de um potencial químico de um gás ideal. Por quê? Porque as interações moleculares existentes no gás real estão sendo ali minimizadas, tá? Então, olha, quando P
tende a zero, eu tenho que fazer com que a fugacidade tenda a P, né? Porque se eu minimizo as forças intermoleculares, fazendo com que as moléculas fiquem cada vez mais distantes, o comportamento do gás real deve se aproximar do comportamento do gás ideal, tá certo? Então, para P tendendo a zero, F deve tender a P, tá bom? E como que eu faço isso? Escrevendo dessa forma aqui, ó, fazendo com que esse φ aqui, ele tenda a 1, quando P tender a zero, tá? Então, vamos escrever melhor assim, ó. Quando P tende a zero, e ele deve tender a 1. Tá? Com isso, quando φ tende a 1, né, eu faço com que F tenda a P. Tá bom? Então é uma certa condição de contorno que o potencial químico deve obedecer, né? Ele deve se a fugacidade deve se aproximar da pressão P de um gás, do gás ideal, quando P tender a zero, tá? Bom, então, olha, o que a gente pode fazer agora? Vamos pegar esse F que a gente tem aqui, ó, essa definição da fugacidade, e substituir aqui, ó, tá? Na expressão aqui do potencial químico do gás real, tá? Então vai ficar o seguinte, ó, Mi, a dada temperatura T e P, é igual ao potencial químico no estado padrão a uma temperatura T, mais RT, Ln, né, ó, no lugar de F eu vou colocar φ vezes P. Eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Bom, observe agora que eu tenho aqui o logaritmo de um produto, né? Então eu posso escrever isso aqui como uma soma de logaritmos, né? Uma propriedade dos logaritmos. Então eu vou escrever o seguinte, ó. Mi a T e P é igual ao potencial químico no estado padrão a uma temperatura T mais RT Ln. Vou colocar o P aqui na frente, não tem problema não, tá? A ordem não importa. Ln de φ, tá? Ln de P mais Ln de φ. Apenas aqui fiz o logaritmo do produto. Então aqui, olha, vou baixar um pouquinho mais aqui. Eu posso escrever assim, ó. Mi a uma temperatura T e pressão P é igual ao potencial químico a uma temperatura T no estado padrão. Aplicando aqui propriedade distributiva, eu tenho RT Ln de P mais RT Ln de φ. Olha que interessante, gente, olha. Se eu olhar aqui, ó, essa aqui é a expressão para o potencial químico de um gás ideal, tá? Observe, ó, observe a expressão do potencial químico de um gás ideal. Ele é o potencial químico no estado padrão mais RT Ln de P. E justamente o que aparece aqui, ó, potencial químico no estado padrão mais RT Ln de P. Ok? Então isso aqui, ó, é o potencial químico T e P do gás ideal, tá? Então eu posso escrever assim, ó, só para ficar mais claro, eu vou colocar um real aqui, ó. Potencial químico de um gás real, a temperatura T e P é igual ao potencial químico do gás ideal, a T e P, mais RT Ln de φ. Olha que interessante também, gente, ó. O potencial químico de um gás real é o potencial químico de um gás ideal, mas esse é RT Ln de φ.
A RT ln de φ é um desvio, né? É um desvio em relação à idealidade, tá? E esse desvio aqui é por conta aí das forças de atração e repulsão que existem entre as moléculas, tá bom? Bom, vamos olhar um pouquinho aqui para essa expressão aqui agora, ó. Se, vamos pensar aqui, ó. Se o potencial químico do gás real, não vou colocar TIP não, só para facilitar aqui, gente, a escrita, ó. Se o potencial químico de um gás real ele é maior que o potencial químico de um gás ideal, então o que eu posso concluir a partir dessa expressão aqui, ó, asterisco aqui? Se isso aqui é maior que isso, então eu chego à conclusão que essa parcela aqui é positiva, né? Ó, eu estou somando o gás ideal, está ficando maior que o potencial químico de um gás ideal, tá bom? Então isso aqui é positivo, né? Como eu sei que a constante dos gases reais é positiva e a temperatura que é dada em Kelvin, que também é sempre positivo, então posso concluir que se o potencial químico de um gás real é maior que o potencial químico de um gás ideal, então Ln de φ é positivo, né? Bom, quando que eu vou ter Ln de φ positivo? Sempre que o argumento aqui do logaritmo ele for maior que 1, né? Maior que 1. Tá? Experimentem aí fazer na sua calculadora. Se você pegar aí o logaritmo de 1,2, você vai ter um número positivo. Logaritmo de 2, você vai ter um número positivo. E assim por diante. Sempre que for maior que 1, você tem um número positivo, né? O logaritmo desse número que é maior que 1 vai ser positivo. E quando que ele vai ser negativo? Quando φ for menor que 1, né? Estiver aí entre 0 e φ for maior que 0 e menor que 1, tá bom? E quando ele for 1, logaritmo de 1 é 0, né, gente? Então, o potencial químico do gás real, ó, isso aqui vai zerar. O potencial químico de um gás real vai ser igual ao potencial químico de um gás ideal, né? E é quando aqui, ó, se φ for igual a 1, né? A fugacidade é o próprio valor de P. E a expressão, ó, do potencial químico de um gás real vira a expressão para o potencial químico de um gás ideal. Tá? Então vamos continuar aqui, ó. Eu já antecipei aqui, né? Então vamos lá. Ó. Potencial químico de um gás real é menor. E se o potencial químico de um gás real for menor que o potencial químico de um gás ideal, o que está acontecendo? Ó? Olhando para essa expressão aqui, ou essa, né? Ó, o potencial químico do gás real é menor que o potencial químico do menor que o potencial químico de um gás ideal, então RT de φ é negativo, tá? Aqui é positivo, então Ln de φ tem que ser negativo. Ln de φ menor que zero. Mas quando que isso aqui vai ser menor que zero? Quando φ, ó, for maior que zero e menor que 1. Legal, gente, ó. Então vamos lá. Vamos ver uma coisa aqui, ó. Então quando φ é menor que 1, aliás, maior que 1, como eu conheço aqui a expressão química para fugacidade, ó, é igual a φ vezes P, isso implica, ó, que essa fugacidade, se eu colocar um número aqui, ó, maior que 1, multiplicando P, isso aqui vai ser, F vai ser maior que P. Tá bom? Nessas circunstâncias aqui, ó, eu vou ter forças repulsivas dominantes. Tá? E se
E aí, se estiver nesse intervalo aí, for maior que 0 e menor que 1, né? Então, eu vou ter que a fugacidade, que é igual a φ vezes P, vai ser menor que P. E eu vou ter forças atrativas dominantes. Dominantes, tá? Então, um gráfico muito comum da gente ver em alguns livros, ó, é um gráfico da seguinte forma. A gente tem aqui o potencial químico, ó, e a pressão, tá? Para um gás real, ó, eu tenho uma coisa assim, quer ver? Uma coisa assim, ó. Ah, esse aqui seria o gás ideal, tá? Para pressões baixas, eu disse que o potencial químico de um gás real ele tem um comportamento semelhante de um gás ideal, né? Então ele começa meio que junto aqui, ó, a baixas pressões, tá? Depois ele pode ter um desvio aí da idealidade, tá? Vamos colocar uma coisa assim, ó. Bom, aqui, olha, esse aqui é o gás real, potencial químico de um gás real. Eu tenho um uma região aqui, vou tracejar aqui, gente, ó. Aqui, ó, o que está acontecendo nessa região aqui, ó? O potencial químico do real é menor que o potencial químico de um gás ideal, tá? Quando eu tenho essa situação, eu tenho aqui, ó, fugacidade menor que P, então tem forças atrativas dominantes, ó. Forças atrativas dominantes, tá bom? E nessa região aqui, né, toda essa parte aqui, eu tenho que o potencial químico de um gás real, né, tá sendo aqui, ó, tá sendo maior que a do gás ideal, tá? E a gente viu que nessas circunstâncias, ó, hoje a gente consegue resgatar aqui, ó, potencial químico do gás real maior que o do ideal, né? Então, implica φ maior que 1, que implica forças repulsivas dominantes, ó. Então, aqui eu tenho forças desse lado aqui dominantes. Opa, apertei aqui, ó. Desculpa, gente. Deixa eu arrumar isso aqui. Dominantes. Tá bom, gente? Então, nesse vídeo aí, a gente viu o conceito de potencial químico para o gás real, tá? A gente viu a expressão, viu aí o conceito de fugacidade, a gente viu o conceito de coeficiente de fugacidade, a gente entendeu aqui o porquê dessa expressão funcional aqui, para o potencial químico de um gás ideal, né? É real, aliás, porquê dela, por que a fugacidade tem essa fórmula aqui desse jeito, né, que é para obedecer as condições de contorno que eu expliquei aqui, um resumo aí, né, que a gente viu nesse vídeo, né, e entendeu aí quando que as forças repulsivas ou atrativas vão ser aí dominantes, tá? A gente fez esse gráfico aqui e conseguiu visualizar isso, tá bom? Bom, já que a gente viu aí o conceito de fugacidade, no próximo vídeo eu vou explicar, a gente vai chegar numa fórmula para calcular aí a fugacidade em si, né? Como que a gente calcula essa fugacidade para um determinado gás real, tá bom? Então isso fica para o próximo vídeo, tá?
Por favor, quem gostou aí do conteúdo, né, achou interessante, por favor, dê o like. Fique à vontade para interagir nos comentários, tá? E se tiver interesse no conteúdo do canal, por favor, se inscreva aí, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!